Yo, pessoas, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Pois é, e eu vou direto ao assunto. Recentemente eu tenho trazido alguns vídeos curtos porque eles são muito mais fáceis de gravar. Eu não sinto que eu preciso de edição pra eles. E não é que seria impossível editar, é que é um tempo que eu não ando tendo. Então não é uma vibe mais, é porque vídeos curtos tá em alta, porque vocês. Eu não consigo. Eu fico de 2 a 4 minutos falando anyways, e esse tipo de formato de vídeo curto acaba não me agregando. Ele vem pro YouTube picado, e nas outras redes eu perco visualização porque eu falo demais. Então, assim, o meu negócio são vídeos longos no YouTube. Mas é muito mais fácil gravar. O fato de que, tipo, eu gravo ele dentro do TikTok, e aí ele já mete um filtro na minha cara, faz com que às vezes eu esteja destruída. Então, assim, olha que prático. Eu não, nem escolho filtro. Tem um lá no TikTok que ele tava aberto já assim, eu não sei arrancar e eu gosto dele, foda-se. Então, assim, tem bastante sobre isso. Então é mais fácil pra mim de gravar e de movimentar. Mas, por causa disso, vocês acabam tendo visto eu fazendo conteúdos mais resumidos. Tipo, o que eu li esse mês. Ou algum anime muito específico que eu acompanhei, mas sem muitos detalhes. E principalmente eu ando trazendo muito abrindo blind box e blind bags. E aí, recentemente eu abri um comentário no TikTok que perguntou: Nossa, quanta grana você gasta com isso? Tipo, e aí eu pensei: Acho que é interessante eu trazer um pouco, que eu já comentei com vocês antes, sobre a respeito das coleções e de financeiro. Então, assim, porque eu acho que às vezes talvez não sirva necessariamente pro povo que me acompanha há mais tempo no canal, mas talvez sirva pra alguém aí. Porque quando você faz uma coleção, eu sinto que você acaba flertando com duas coisas que são problemas graves. Você colecionar, não importa o que você coleciona, não é um problema, a menos que seja algo legal, não é um problema. É tranquilo. Eu sou um adulto, eu coleciono pelúcias. Incrível! Eu sou um adulto e coleciono carrinhos. Um beijo, sabe? Não é um BO. E só é um BO a hora que algumas coisas passam do limite. Porque eu sinto que a hora que você constrói uma coleção, se você não é uma pessoa muito regrada com a sua coleção, ou se você tem algumas tendências específicas, você pode cair em dois problemas, que é um acúmulo excessivo de coisas, e eu não tô falando de tipo assim, por exemplo, o meu Pokémon favorito é o Vulpix. Aí eu tenho, tipo assim, 5 pelúcias de... Não tem nenhuma, inclusive. Um dia eu vou arrumar uma pelúcia de Vulpix, me anotem. Mas imaginar, eu tenho 5 pelúcias de Vulpix. Você é o seu Pokémon favorito. Tá tudo certo. Nossa, você precisa de 5 pelúcias desse Pokémon? Você coleciona. Ok. Só que se elas forem todas iguais, talvez eu julgue um pouco. Mas aí a sua coleção, suas regras. Só que aí, tipo assim, eu gosto desse Pokémon aqui, mas eu, tipo assim, entulho minha casa com 37 coisas de Pokémon. Aí, de repente, só que não é uma coleção, não tem regra. Qualquer coisa que perder, eu jogo dentro. Aí eu começo a explodir de pelúcia de Vulpix pra pelúcia de Pokémon, de pelúcia de Pokémon pra pelúcias aleatórias. E aí toda vez que eu acho uma pelúcia na rua, eu trago pra dentro da minha casa. E aí, de repente, não tem mais lugar na minha casa. Porque eu estou num nado de pelúcias. Só que eu só gosto de pelúcia de Vulpix. E eu gosto de algumas outras pelúcias de Pokémon. Ou seja, eu não gosto nem de todas as pelúcias de Pokémon que estão na minha casa. Quanto mais as pelúcias aleatórias. Isso é um problema. Você tá acumulando. E esse acúmulo de coisa, tipo, pra você, entendeu? Tipo, a sociedade foda-se. Mas pra você, pra sua saúde não é legal. Nem pra sua saúde, nem pra sua limpeza e pro seu financeiro, que é outro problema, que é consumismo. Quando a gente começa a colecionar um negócio, eu sinto que se a gente não tem regras muito específicas para coleção, a gente acaba flertando com o consumismo. Tem gente que tem um ótimo controle, essa pessoa não sou eu. Então eu preciso impor regras pro que eu gasto, eu deixo de gastar. E ainda assim eu, tipo, extrapolo as regras com frequência porque não tem ninguém monitorando. Eu que crio, eu que faço e eu que burlo. Então, graças a isso, a minha meta é evitar que entre coisas que eu não genuinamente goste dentro da minha casa. E muitas vezes isso não rola. Tipo, eu coleciono mangá. De vez em quando sai um mangá e eu fico, isso parece legal, e eu compro. A minha regra é que eu conheça minimamente a história. Então eu preciso ter lido a sinopse amado, ser de um autor que eu gosto muito, ou literalmente já checado a história online antes de adquirir. E muitas vezes não tenho um limite fixo, porque algumas coleções são de tamanhos diferentes e lançam em velocidades diferentes. Por exemplo, eu coleciono Black Butler. Tem alguns de vocês que nem devem saber que isso ainda tá lançando. Porque, assim, faz muito tempo. Mas, entende? Então, tipo assim, vou contar Black Butler. Sai 1 a 2 mangás por ano. Entende? Eu consigo colocar outra coleção no lugar de Black Butler nos meses, a cada 2, 3 meses, sendo que Black Butler vai lançar 1, 2 vezes por ano. Entende? Dá pra fazer isso. Só que assim, então eu não tenho um número exato de coleções e limites que eu tenho em aberto. Só que se eu tô com 4 coleções que eu não sei se tem fim, duas que falta 3 anos pra acabar, e sabe,
vai pesando, porque a chance, justamente com o aumento dos produtos, o que piora a situação, se você ficar abrindo coleções forever, por mais que sejam coleções que você sabe que você vai gostar muito, vai dar um BO. E se você tá. A coleção que você sabe que você vai gostar, mas você não tem espaço ou financeiro pra aguentar, vai dar BO? Imagina você começar a trazer coleções pra dentro da sua casa que não comunicam com você. Normalmente, quando eu chuto, quando se trata de mangá, eu acerto. Mas, simultaneamente, às vezes eu deixo de pegar um título que eu gostaria muito pra pegar um título que, tipo, eu gostei, eu não me arrependi, mas sabe, eu tinha financeiro pra pegar um desses dois títulos. Esse título eu sei que eu amo, e esse título aqui eu tô descobrindo. Então, assim, eu não necessariamente consigo seguir essas regras, mas eu acho que elas são muito. É interessante, se você está fazendo alguma coleção, ter essas regras para poupar o seu espaço, que é limitado, e seu financeiro, que provavelmente também é limitado. E eu tenho um problema fundamental, que é eu gosto muito de cacarecos. Eu adoro cacarecos. Eu adoro coisa de papelaria, eu adoro acessórios porque eu normalmente me visto de forma mais neutra. Esse dia não é hoje. Mas com isso eu acabo usando chaveiros e brincos, meias, pra dar personalidade no meu visual, porque normalmente eu estou todo de preto. Então, ultimamente eu ando usando bolsas, mas bolsas são coisas mais caras. Então, antes, em vez de investir numa bolsa que é algo mais caro, mais utilizável, que encaixa no meu dia a dia e que ia me representar anyways, eu preferia gastar com chaveiro. Só que não era tipo, eu deixava de comprar uma bolsa pra comprar um chaveiro. Porque assim, enquanto uma bolsa às vezes é mais R$ 100, eu tenho uma por menos que eu achei na joelha, assim, deixo indicações já. Mas, tipo assim, a bolsa que eu mais uso era bem cara. E enquanto isso, você vai pegando porque os chaveiros que eu compro são de artistas independentes, então eles costumam ser acima de R$ 20. Se você comprar 5 chaveiros, você poderia ter, não comprado exatamente a bolsa que eu uso pra lá e pra cá, mas você podia ter comprado uma bolsa de R$ 100, em vez de você comprou 5 chaveiros de 20. Sabe? Então eu tenho essa tendência a preferir esses cacarecos, que são recompensas mais fáceis, menores, mais rápidas, e que me dão ideia de muita coisa do que uma coisa que é mais cara e é melhor. E eu não acho isso uma boa, tá? Eu não tô falando isso como uma dica. Na verdade, eu acho isso ruim. Então, assim, basicamente o meu trabalho comigo mesmo agora é focar, tipo, na recompensa grande. Ter as besteirinhas, porque eu gosto bastante de cacareco, mas diminuir elas cada vez mais pra poder ter as recompensas grandes. E essas coisas que eu falo, tipo, falar de bolsa, de chaveiro, de brinco, você fica assim, nossa, virou um canal de moda. Tudo que eu uso normalmente ou é otaku ou são de artistas independentes que produzem arte otaku. Tipo, a bolsa que eu tô comentando é uma bolsa de anime. Os chaveiros que eu tô comentando, quando eles não são de bichos fofos, eles são de anime. Então tudo isso faz parte da minha coleção, porque eu tenho coleções de objetos aleatórios dentro da minha casa rolando. Umas são mais sérias, outras são mais simples. E as mais simples normalmente envolvem pins, chaveiros, brincos, sabe? Acessórios que eu posso usar no meu dia a dia, porque eu não sou muito fã, eu não julgo quem usa, mas eu não sou muito fã da estética de tipo uma blusa lisa com um desenho muito gritante na frente. Eu acho que tem jeitos mais elegantes de você botar que você é otaku no seu estilo. Só que normalmente as marcas não proporcionam isso pra gente, ou se proporciona é extremamente caro. Então é muito mais barato eu comprar uma blusa preta com pá de anime na frente. Só que eu particularmente não gosto. Não é que eu não tenha e que eu não use, mas eu prefiro não. Então o meu brinco no momento não é de anime, mas eu tenho brincos de anime. Então assim, tá aqui, sabe? Nesse não é, mas eu tenho. Eu tenho de One Piece, eu tenho de Hanako e eu tenho uma unidade de Pokémon que vocês. Não sei se vocês lembram dessa Pokébola, mas enfim. A bolsa que eu estou falando, eu tenho uma bolsa de Nana e uma bolsa de Hora de Aventura. Então são coisas nerds que eu uso no meu dia a dia, que não são necessariamente discretas, mas que eu prefiro andar por aí assim. E aí, em vez de ficar colecionando 27 mil pins e chaveiros, o que não tem problema se isso for uma coleção sua. Mas, já que a ideia, na verdade, dessas coleções não é bem uma coleção, são coisas pra eu agregar no meu dia a dia, seria melhor se eu economizasse pra algo, tipo uma camiseta que seja mais cara e mais duradoura, uma bolsa do que 37 mil chaveiros, porque eu tenho um limite de onde eu consigo enfiar chaveiro. Na minha chave tem dois, por bolsa eu tenho um. E aí eu tenho, tipo, uma grade com vários, mas eu coleciono chaveiro. Mas eu pus uma regra, basicamente. Eu tenho aquela grade pra encher. A partir do momento que aquela grade lotar, eu não posso enfiar mais nada. Só que tem muito espaço nessa grade. Só que a partir do momento que eu pus uma regra, que é esse é o espaço que eu posso usar. Então eu gostei muito desse chaveiro, mas meu espaço é desse tamanho, que é grande, tá? Eu tenho espaço gigante nesse quadrado, tá? Mas esse é o meu limite de espaço. Entende? Aí você vai colocando uma regra, que é o quê? Espaço. Essa regra me ajuda muito porque eu moro num lugar pequeno e, como eu disse, eu tenho várias coleções rolando. Então eu tenho 2 grades de pin.
E aí tem um que mora na minha. Tem dois que moram numa bolsa, tem um que mora na blusa, sabe? Eu não conto eles, porque eles já têm casa. Mas eu tenho duas grades de pin. Enquanto elas têm espaço, eu teoricamente posso conseguir pins. Só que elas estão quase cheias. Então eu não posso mais pegar pin. Então eu tenho que pegar o pin se eu gostar muito. Uma regra. Aí eu fiz isso com os chaveiros. Os brincos também maiores que eu tenho, que são esses de artista independente, de anime e afins, eles têm um local. Eu tenho 3 espaços no local, ou seja, eu posso ter mais 3 pares de brinco e acabou. Então, assim, eu faço isso com latas, porque pra quem não sabe, eu também coleciono muita coisa. Eu sou bem louca. Eu gosto muito de designs lúdicos de embalagem. Só que a maioria das embalagens, independente de ter designs lúdicos ou não, não tem como você guardar. Você tem que jogar aquilo fora, entendeu? Senão, pô, que nojo. As latas não, você pode lavar, higienizar e manter com você. Então, assim, eu fiz uma coleção de latas. Só que eu tenho um espaço X para essa coleção. E eu vou me entregar falando que as latas, elas cabem todas nesse espaço, mas como eu gosto de separar as coisas por categorias, porque eu sou louca, tem latas que estão fora desse espaço. Mas se eu precisar encaixar todas elas nesse espaço, elas encaixam. E essa é a regra. Então, eu coleciono Monster, TNT, eu tenho algumas da Fanta, da Coca-Cola, mas bem poucas, e umas 4, 5 aleatórias. Elas têm muito espaço que elas podem habitar. A partir do momento que elas não estiverem cabendo na rack, ou que elas estiverem poluindo a rack, tipo, tem um lugar que pode ter muitas latas, os outros não podem. Eu posso escapar uma ali e outra aqui, porque como eu disse, eu tenho um certo problema em cumprir minhas próprias regras. Mas tipo assim, ai, não tem espaço aqui, eu vou colocar no meu quarto essa lata, ela não pode sair do rack. Por quê? Porque aí eu delimito o espaço da minha coleção. E eu acho que isso ajuda muito eu filtrar. Todo ano, toda vez que chega uma lata nova de Monster, que é a minha principal coleção, ou uma lata desenhada da TNT, que eu também gosto de pegar, eu tiro tudo, olho as latas que eu tenho, e aí eu normalmente jogo alguma lata fora. Porque aquilo é o que eu coleciono. Além disso, não, entendeu? Então, assim, aquele é o espaço que eu tenho. Então eu vou delimitar o espaço que eu tenho. Então, assim, esse negócio de espaço me ajuda muito. Pega, né? Porque, por exemplo, quem anda me seguindo nas redes sociais vê que eu tô sempre no Instagram e eu normalmente deixo vocês escolherem um petit block que eu vou montar, que é uns pequenos Legos da Daiso. Porque eu falei pra vocês, né, que um Lego seria muito caro. E como eu normalmente é um dos minhas fugas pro meu estresse é montar, em vez de ficar 6 horas montando um Lego, eu tenho um gato, eu ia sair de casa, eu não ia ficar essas 6 horas seguidas. Aí eu ia sair de casa, eu ia ter que desmontar tudo que eu tava montando, não o Lego em si, mas, sabe, rearrumar as pecinhas e guardar e tirar de vista, porque senão ela ia destruir, comer tudo, engolir e ia dar problema. Então, às vezes, coisas menores funcionam melhor pra mim. Ou, tipo assim, por questão de espaço, por questão de financeira, é muito mais fácil entrar na 10 e pegar um bagulho de 10 reais ou pegar dois por 20, sabe? Do que eu economizar pra pegar um de 200, que é o que entra, que eu falei pra vocês, né? Que eu tenho facilidade em juntar pra cacarecos, eu prefiro pegar 2 cacarecos a um negócio maior. E eu não acho que seja necessariamente bom, mas no meu caso, que eu espaço isso durante o ano pra controlar meu estresse, eu tô preferindo no momento do que um Lego gigante, entende? Então, pra mim, isso foi algo pensado. E aí, eu simplesmente comecei a colecionar esses petit blocks com uma regra de eles são animaizinhos ou plantas. E aí não tinha petit block de planta naquela época pra comprar. Então, assim, só entrava animaizinhos. E só tem a regra de planta porque eu tenho um Lego de planta. E aí, o que acontece? Eu tenho um espaço em que eu posso guardar esses Legos. Nesses espaços tem mini prateleiras, quem quiser checar meu Instagram, em breve eu vou... aqui no YouTube também, em breve eu vou postar também, mais pra daqui, provavelmente algumas semanas, a situação daquela área naquele momento. Não tem mais espaço. Eu literalmente estou criando espaço onde não tem. Tem 3 prateleiras mini dentro dessa área, porque é uma área dentro da minha rack da sala. É ali que pode ter petit block, em mais lugar nenhum. Legos, petit blocks, bloquinhos de montação ali, mais lugar nenhum. Não cabe. Tem quase preso na parede. Tá ali dentro. Porque eu não posso tirar dali de dentro, porque isso delimita o meu espaço. Se eu não tenho um espaço melhor, mais organizado, mais protegido, eu tenho aquilo. E essa regra faz com que eu, tipo, pense 2 vezes. No caso do Petit Block, no momento não, porque ainda tem espaço, mas aguardem os próximos problemas. Porque, tipo, se lançarem mais 5, 10 ano que vem, eu não tenho onde colocar. Então, se eu não conseguir organizar e aprimorar aquele espaço de uma forma em que eu consiga enfiar esses 5, 10 a mais ali, eu vou ter que criar novos filtros para minha coleção. Então, é assim que eu funciono um pouco, porque eu não coleciono uma coisa em específico, eu tenho multi-coleções rolando e o espaço não é eterno. E esse foi um pouquinho de como eu monto algumas regras para minha coleção, mas esse não é o problema principal, porque eu sinto que você tendo verba, você bota a estante aqui, pasta ali e você resolve todos os seus problemas.
E eu acho que a questão principal de você ter um consumo excessivo não é tanto, tipo, é o acúmulo de coisas, né, que é o que eu tratei mais nesse vídeo, mas a gente tem outro problema muito grave, que é o financeiro, que você vai acabar se prejudicando financeiramente pra ficar alimentando um volume de coisas que não necessariamente vai te trazer alegria. E sim, bem Marie Kondo vibes, e sim, eu gosto dela. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre como eu controlo esse negócio de verbas para coleção. E sim, eu falei por 15 minutos consecutivos e eu tenho roteiro suficiente para falar por quase uma hora. Então, assim, vejo vocês no próximo vídeo.